Está batendo pesado aí no quê? Mais um excludente de culpabilidade, ou seja, vai isentar o cara de pena. O que a gente vai pegar agora? O artigo 22, chamada coação irresistível ou a obediência hierárquica à ordem manifestamente não ilegal. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o que significa um, o que significa o outro, dar os exemplos, jogar na árvore do crime para que você consiga acertar na finalidade, que é acertar as questões de concurso, tranquilo? Vamos primeiro na coação irresistível, olha só. O que diz o artigo 22 para você? Ele fala em primeiro plano na coação irresistível. Evandro, olha só. Coação irresistível. O que a coação irresistível em si ela exclui? Ela não exclui nada, tá? Aqui, o texto de lei, ele ficou vago, ele ficou vazio. Nas questões de concurso, se você não se atentar ao que é a coação irresistível, eles vão te arrebentar na prova. Vamos combinar o seguinte, se vier meramente coação irresistível, sempre a questão está errada. Por exemplo, é correto afirmar que a coação irresistível exclui o crime? Errado. É correto afirmar que a coação irresistível isenta de pena? Também está errado. Aí você falou, pô, Evandro, você acabou de falar que ela é isenta de pena? Calma, uma das formas de coação irresistível isenta de pena. O do 22, na verdade, ela fala da coação moral irresistível. Agora, existe também uma outra coação, chamada coação física irresistível. Antes de começar a explicação, eu quero que você entenda que o artigo 22, ele trata, na verdade, da coação moral irresistível. Vamos ver a diferença de um para outro. A coação física irresistível, a primeira coisa que ela faz é excluir o fato típico. Pô, legal, Evandro. Se ela exclui o fato típico, eu já aprendi com você, automaticamente ela exclui quem? Ela exclui o crime. Legal. E a coação moral irresistível? A coação moral irresistível, ela exclui a culpabilidade. Ou seja, se ela excluiu a culpabilidade, ela isenta de pena. Legal, ela vai tirar a pena do cara. Então, a primeira diferença que eu quero. Por vezes, você não precisa nem muito ter a técnica de saber aquilo na prática, não. É só você lembrar essas regrinhas. Coação irresistível na prova está sempre errado. A coação, ela tem de duas formas. Coação física irresistível que exclui o crime, ou coação moral irresistível que exclui a culpabilidade. Por isso que se fala coação irresistível pura e simplesmente, vai ter que anular a questão. Por exemplo, na prova de agente de Polícia Federal da CESP-UNB de 2012, eles anularam a questão porque dizia a coação irresistível isenta de pena. Eles consideraram como certo na prova, porque pegaram o texto de lei. Só que eles esqueceram que a doutrina e a jurisprudência falam que existem duas formas de coação irresistível. A coação moral irresistível no artigo 22 e a coação física irresistível que exclui o quê? Exclui a conduta do agente, beleza? Eu vou dar os exemplos agora. Eu vou dar um exemplo de coação física irresistível. Imagine que alguém pegue, amarre você todo, você fique todo amarradão e duro lá, igual um bonecão do posto. Ele coloca o seu dedo no gatilho, vai, amarra uma linha e o cara fica de longe, puxa a linha e o seu dedo tensiona, dispara a arma e mata alguém. Legal, Evandro. Nesse caso, quem comete o crime? O autor da coação. É o cara que chegou e colocou uma coação física que você não podia resistir. Ou seja, você não tinha conduta. Quem não tem conduta, não tem fato típico. Se não tem fato típico, exclui o crime. Então, coação física irresistível exclui o crime. Coação moral irresistível. Eu vou dar um exemplo da coação moral irresistível. O gerente de banco. Você imagina um gerente de banco que chega em casa, chegou em casa, oi meu bem, como é que tá? Quando ele abre a porta, ele dá de cara com 3 assaltantes. Um com a calibre 12 na cabeça da mulher, o outro com a calibre 12 na cabeça da filha dele e o outro apontando uma arma para ele e fala, olha, ou você vai no banco agora e subtrai todo o dinheiro que tem lá, ou eu vou matar a tua família toda. Opa! O que acontece com o cara? Ele está sob uma coação moral irresistível. Ele vai cometer um fato típico, vai cometer um fato antijurídico, mas ele vai ficar isento de pena. Evandro, eu já entendi. Agora dá para você jogar a árvore do crime ali no cantinho para eu poder entender onde está? Posso. Vamos lá. Olha só o que você aprendeu comigo. A primeira coisa foi o conceito de crime. A gente está usando a corrente finalística tripartida, né? Eu vou dividir o crime em 3 pedaços. Vou dividir o crime em fato típico, eu vou dividir o crime em antijurídico
e eu vou dividir o crime em culpável. Legal, Evandro. Eu tenho fato típico de jurídico, que é a mesma coisa que ilicitude, e a culpabilidade. Isso. Eu pego o fato típico e divido ele em conduta, nexo, causal, tipicidade e o resultado. Somente nos crimes naturalísticos é que existe o resultado, tá? Legal. Eu pego a culpabilidade e eu separo a culpabilidade em imputabilidade penal. Eu separo em potencial consciência da ilicitude. E eu separo também, agora, numa coisa que você vai conhecer agora: exigibilidade de conduta diversa. Ó, é joguinho, meu povo. Não tem muito o que falar, não. Para ser crime, tem que ser fato típico, mais antijurídico, mais culpável. Para que exista o fato típico, tem que ter a conduta, mais resultado, mais tipicidade. No caso dos crimes materiais, o resultado, tá? Para que tenha culpabilidade, tem que ter imputabilidade, mais potencial consciência da ilicitude, mais exigibilidade de conduta diversa. Se você tirar o primeiro ou tirar o segundo pedaço, eu já ensinei para você que você vai fazer o quê? Você vai excluir o crime. Não tem crime. Agora, se você tirar o terceiro pedacinho, o que você vai fazer com o cara? Você vai isentar de pena. Legal, isentar a pena. Evandro, você acaba de falar o primeiro instituto para mim aí, que é a chamada coação moral irresistível. Onde ela se situa? Meu povo, o gerente do banco está aqui, ó. Coação moral irresistível. Evandro, o que é a coação moral irresistível? Presta atenção. O terceiro quesito, o terceiro elemento da culpabilidade é a exigibilidade de conduta diversa. O Código Penal, para poder te punir, ele pelo menos, ele pede que você tenha uma opção de agir de forma diferente. A pergunta é, no senso comum de todas as pessoas, se você se incluir nela, teria como você agir de forma diferente se alguém apontasse uma arma para a cabeça da sua família? Você ia falar assim: não, Evandro, eu teria que fazer. Legal. O gerente do banco vai lá. Ele efetivamente fez um fato típico? Fez. Está escrito: subtrair coisa móvel à lei, artigo 155. Está lá, crime de furto. Legal. Ele teve conduta? Teve. Ele, quando ele foi lá, ele tinha dolo ou tinha... Na verdade, não é culpa, ele tinha dolo. Por que ele tinha dolo? Ele quis o resultado, ele foi para pegar o dinheiro. Legal. Era antijurídico? Tinha alguma coisa que tirava a antijuridicidade? Não. Ele não estava em estado de necessidade, não estava em legítima defesa, não estava inscrito como dever legal, nem no exercício regular do direito. Então, tinha um e tinha um 2. Se tinha um e tinha um 2, não vai tirar o crime dele, não. Agora, vamos analisar a culpabilidade do cara. Ele era imputável? Você vai ver comigo a imputabilidade no artigo 26, tá? No artigo 26 diz que para o cara ser imputável, ele tem que ter mais de 18 anos e ser mentalmente são, não ser completamente louco. O gerente de banco não era. Potencial consciência da ilicitude. Ele sabia que aquilo era crime? Sabia. Ele conhece o Código Penal. Agora, tinha como o Código Penal exigir que ele agisse de forma diferente? Você vai falar assim: não, porque ele estava numa coação moral irresistível, que vai tirar a exigibilidade de conduta diversa do quadro aqui, vai tirar a culpabilidade e o gerente de banco vai ficar isento de quê? Isento de pena. Tranquilo? Beleza, Evandro. Eu consegui entender a coação moral irresistível. E a coação física irresistível, onde ela fica? Ó, ela fica aqui em cima, ó. Coação física irresistível. Evandro, por que a coação física irresistível ela fica em cima? Porque naquele exemplo que eu te dei, do cara que estava todo amarrado, ele não tinha dolo, ele não tinha culpa, na verdade, ele não tinha nem conduta, ele estava sendo uma marionete. Então você tira o fato típico, vai ficar excluído o crime. E a coação irresistível pura e simplesmente, ela está errada se cair na prova. Coação irresistível só, ela não faz sentido na tua prova, tranquilo? Então, olha, matamos aí a coação moral irresistível. E a coação física. O que a gente vai fazer agora? Vamos para o segundo tópico, que é chamado obediência hierárquica à ordem manifestamente não ilegal. A gente vai trabalhar agora a segunda parte, tá? Do artigo. O que eu trabalhei com você aqui? Eu trabalhei a primeira parte do artigo. Primeira parte. Agora eu vou trabalhar simplesmente a segunda parte do artigo. Vamos lá para a segunda parte do artigo, que é bem simples. Olha só o que ele diz.
Obediência hierárquica, aí você tem que tomar cuidado. Evandro, por que eu tenho que tomar cuidado? Existem dois tipos de obediência hierárquica. Olha só o nome. Existe a obediência hierárquica à ordem manifestamente ilegal. Evandro, o que é obediência hierárquica à ordem manifestamente ilegal? Cara, isso aqui é a ordem ilegal. Quando a ordem é manifestamente ilegal, é aquela ordem absurda que você não cumpre. Dá um exemplo. Sou delegado de polícia e você é meu subordinado. Bem, a primeira coisa que o texto de lei pede, que haja obrigatoriamente, como é obediência hierárquica, tem que ter um chefe e tem que ter o que na história? Um subordinado. É assim que cai na prova. Legal, Evandro. Então imagina que eu sou delegado de polícia, você é meu agente. Se eu sou delegado, eu sou o chefe, você é meu subordinado, então eu estou no primeiro escalãozinho da questão. Chefe e subordinado. Aí eu chego para você e falo assim, fulano, vem cá. Pega aquela calibre 12 lá e dá 2 tiros na cara daquele outro cara que está do outro lado da rua lá, porque ele está comendo minha mulher. Aí o agente vai falar assim, ô chefe, eu não posso cumprir isso, porque essa obediência hierárquica, essa ordem que o senhor está me dando, é uma ordem manifestamente o quê? Ilegal. Ou seja, ordem manifestamente ilegal sai da cabeça do chefe e chega na cabeça do subordinado com ideia de quê? De ilegalidade. O subordinado já sabe que a ordem é ilegal. E se ele cumprir? Os dois vão ficar presos ao mesmo tempo, os dois vão responder. Ordem absurda, ordem ilegal, não se cumpre. Agora, olha que bacana. O texto não fala isso, não. O texto fala obediência hierárquica à ordem manifestamente não ilegal. Evandro, qual é a diferença da ordem manifestamente ilegal para a ordem manifestamente não ilegal? Simples. Eu tenho aqui, novamente, o chefe e eu tenho aqui quem? O subordinado. Legal, Evandro. Dá um exemplo. Nesse exemplo de ordem manifestamente não ilegal, sai da cabeça do chefe uma ordem ilegal e chega na cabeça do subordinado uma ordem com aparência de legalidade. Evandro, eu não consigo visualizar. Você me dá um exemplo? Dou. Sou o delegado de polícia, chego para você e falo, ô fulano, vai lá e prende o cara que está passando do outro lado da rua lá. Aí você estudou pra caramba, você é o agente para falar, chefe, o negócio é o seguinte, estudei com o meu professor lá do Alfacom, com o Evandro, e ele diz que eu só posso prender o cara em 2 situações. Ou o cara está em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Esse termo que está no Código de Processo Penal e também na Constituição Federal. Eu não posso cercear o direito de ir e vir do cara sem as formalidades legais. Senão eu vou entrar na 4898 de 1965 e vou cometer um abuso de autoridade junto com o senhor. Aí o chefe fala, não filho, tem um mandado de prisão contra ele, só que está agarrado na gaveta, a gaveta não quer abrir, o cara vai fugir. Eu estou falando que você pode executar a ordem, porque o mandato está aqui, ela só não quer abrir, corre enquanto eu arrombo a gaveta, senão o cara vai fugir. Saiu com ideia de ilegalidade da cabeça do chefe, porque ele mentiu, não existia mandado de prisão nenhum. Chegou na cabeça do subordinado com ideia de legalidade, porque ele achou que efetivamente tinha coisa lá. Ele foi e prendeu, legal. O que eles acabam de cometer os dois juntos? O que eles cometeram? 4898 de 1965, chamado crime de abuso de autoridade. Cerceou o direito de ir e vir de alguém sem as formalidades legais. E eles podem cometer o crime, porque eles são o quê? Autoridades. Tranquilo até aí? Beleza. Evandro, então essa obediência hierárquica, a ordem manifestamente não ilegal, ela faz o quê? Olha só, vamos lá no quadro do crime. Olha o que ela faz. A obediência hierárquica, ela cai aqui. Ela é a segunda forma que tira a exigibilidade de conduta diversa, porque você não pode exigir do cara que o cara haja de forma diferente. Legal, Evandro? Então quer dizer que quando o subordinado foi lá e prendeu, ele cometeu um fato típico? Cometeu. Antijurídico? Sim, então não exclui o crime. Ele tinha culpabilidade? Calma, ele tinha mais de 18 anos, era mentalmente são. Ele conhecia a lei, ele deu uma aula de lei, só que você não podia exigir que ele agisse de forma diferente. E aí, Evandro, quem responde pelo crime de abuso de autoridade? Só quem deu a ordem legal. Ou seja, o chefe vai responder pelo crime de abuso de autoridade e o agente vai ficar isento de pena pela obediência hierárquica. Agora, eu tenho que te dar um macete para você não errar em prova.
E olha, isso aí cai sempre em prova de SESP-UNB, cai muito em provas, inclusive a Fundação Carlos Chagas já veio cobrando assim também, mas a SESP-UNB, ela foi a bandeira que ela tirou todas as dúvidas da cabeça de quem dá aula sobre esse assunto. Foi o quê? Quando cai coação irresistível só, está sempre errado a questão. Tem que perguntar se ela é física e aí exclui o crime, ou tem que perguntar se é amoral. Aí sim, isenta de pena. Agora, a obediência hierárquica, o certo é falar a questão inteira. Podemos afirmar que a obediência hierárquica à ordem manifestamente não ilegal isenta o cara de pena. Bacana. Mas se na tua prova cair assim, só a obediência hierárquica isenta de pena, você tem que dizer que está certo. Evandro, por que isso? Porque, na verdade, existe até dois tipos de obediência hierárquica, né? A ordem ilegal e a ordem manifestamente não ilegal. Mas a banca diz que se cai obediência hierárquica só essas duas palavras, é a mesma coisa que falar obediência hierárquica, a ordem manifestamente não ilegal. Então, você considera certo. A obediência hierárquica pura e simplesmente isenta de pena. Agora, coação irresistível só não isenta de nada. Tem que vir completo. Coação física e coação moral irresistível. Para a gente sanar qualquer dúvida, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse artigo 22, que ele é bem importante, ele é cheio de detalhes, e a gente vai entrar agora numa bateriazinha de questões sobre o tema. Na verdade, a gente vai bater pesado na parte da culpabilidade, que é a isenção de pena, e nos elementos dela. Logicamente, a gente vai completar, tá, pessoal? Por exemplo, você já sabe que o potencial consciência da ilicitude, o que retira aqui é o chamado erro de proibição. Se vier erro de proibição pura e simplesmente, tranquilo. Se vier erro de proibição excusável, também isenta de pena. Inexcusável aí não, aí diminui a pena. Agora, a exigibilidade de conduta diversa está aqui embaixo. Lembrando da coação moral irresistível está embaixo. Coação física irresistível está em cima, exclui o fato típico, exclui a conduta. Nessa situação, exclui o crime. Lembrando que a obediência hierárquica está aqui. Lembra que eu te falei que a banca sempre faz a separação de coação irresistível. Coação irresistível pura e simplesmente não isenta de nada, não exclui nada. Tem que saber se é físico ou se é moral. Agora, a banca usa a palavrinha só obediência hierárquica, as duas juntas, ela usa como sinônimo de ordem manifestamente não ilegal. Então, se cair só obediência hierárquica, você fala que isenta de pena sim. Tranquilo? Vamos transformar isso que a gente estudou na realidade da tua prova em algumas questões. Acompanha comigo aí na tela a primeira questão. A coação moral irresistível e a obediência hierárquica não excluem a culpabilidade. Tá errado. Por que tá errado essa questão? Você já viu como é que a banca cobrou ela? Se você tirasse o não, a questão estava certa. A banca trouxe exatamente o que eu te falei. Ela trouxe a coação moral e irresistível e a obediência hierárquica. Ela não falou obediência hierárquica à ordem manifestamente não ilegal na prova. Ela não falou isso. E ela falou que não excluía a culpabilidade. Quando, na verdade, as duas tiram a exigibilidade de conduta diversa, tiram a culpabilidade e isenta o agente de pena. Que, na verdade, já está careca de saber desse troço, né? Então, bacana. Vamos de novo, que é assim que faz. Fortalecendo, 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 que a gente chega na aprovação. Vamos para a próxima questão. Acompanha comigo aí na tela. Caio praticou o crime de homicídio em estrita obediência à ordem manifestamente ilegal de seu superior hierárquico, Roberto. Nessa situação, somente Roberto é punível. Por que essa questão está errada? Ela está errada porque ele colocou ordem manifestamente ilegal. Você viu como é que a banca faz, cara? O que a gente tem que aprender a fazer concurso? Quando ele quer falar da ordem manifestamente ilegal, ele fala inteira. Quando ele não quer, ele usa só obediência hierárquica, aí é sinônimo de ordem manifestamente não ilegal. Nesse caso, foi o exemplo que eu dei. Ordem ilegal não se cumpre. Ou seja, se você deu uma ordem ilegal, você vai responder pelo crime. Lembrando, só a obediência hierárquica, a ordem manifestamente não ilegal, exclui a culpabilidade que isenta de pena. A ordem manifestamente ilegal não exclui nada, não isenta nada, responde os dois pelo crime. O autor da ordem e também quem cometeu o crime. Tranquilo? Isso aí vai em concurso de agentes, os dois. Porque quem, de qualquer forma, concorre para o crime do outro, tem que responder nas mesmas penas. Beleza? Vamos para a próxima questão. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a excludente da coação moral irresistível pressupõe sempre três pessoas: a agente, a vítima e o coator. Tá certinho, olha só. O que ele quer dizer aqui? Vamos lá. Agente, vítima
e o coator. Vamos lá. É só você pegar um exemplo. Não tem o gerente do banco? Tem. Quem é o gerente do banco? É o agente que foi lá no banco que vai ter isenção de pena. Quem é a vítima? É a filha e a mulher do gerente do banco que ficou com a arma na cabeça. Quem é o coator? É o cara que está apontando a arma na cabeça. Quem responde pelo crime? O coautor. Quem fica isento de pena? O agente, que vai e comete o fato sob coação moral irresistível. E a vítima é a pessoa que está enclausulada lá no exemplo que eu te dei. Legal, isso é decisão de quem? Do STF. Beleza. Então quer dizer, Evandro, que o STF decidiu que para existir a coação moral irresistível tem que ter 3 elementos. Agente, vítima e coator? Isso. E no exemplo que você me deu, o agente é o cara que está sob a coação. É o cara que vai no banco. É o gerente do banco. A vítima é a família dele que está com a arma na cabeça. E o coator é quem está apontando a arma. Esse aqui que vai responder pelo crime. O coator. Agente isento de pena, tranquilo? A vítima só figura para poder compor efetivamente que existe a coação moral irresistível na esfera da estrutura. Tranquilo? Vamos aí para a próxima questão. 3 pessoas foram envolvidas em um crime. O coator, o coagido e a vítima. Nessa situação, existem as pessoas necessárias para caracterizar a coação irresistível. Tranquilo, você vê que você responde uma e a gente vai para frente. Para ter agente, vítima e coator, obrigatoriamente, para compor com ação moral irresistível. Decisão do quê? Do STF. Você já reparou que uma questão citou que a decisão é do STF e a outra não mencionou nada, mas estava certo? Legal. Então essa questão está o quê? Certinha, precisa ter os 3 elementos. Vamos para a próxima. A coação física e a coação moral irresistível afastam a própria ação, não respondendo um agente pelo crime. Em tais casos, responderá pelo crime o coator. Está errada essa questão por quê? Evandro, está errado, até eu estou vendo, você não precisa nem explicar. Ele falou que a coação física irresistível e a coação moral irresistível tiram a própria conduta do cara, então, naturalmente, está falando que exclui o crime, está errado. A coação física realmente tira a conduta do cara. Agora, a coação moral irresistível tira a culpabilidade isenta de pena. 2 coisas totalmente diferentes. Vou repetir. Coação irresistível não exclui nem isenta nada. Coação física irresistível exclui o crime. Coação moral irresistível isenta de pena. E o STF falou que tem 3 elementos para compor a coação moral irresistível: agente, vítima e coautor. Vamos para a próxima questão. A obrigação hierárquica é causa de justificação que exclui ilicitude da conduta de agente público. Agora ela te pegou, né? Você já reparou que a questão, ela estava falando que a obediência hierárquica excluiu o quê? A ilicitude. A ilicitude é sinônimo de antijuridicidade. Só tem 4 coisas que excluem o segundo elemento, que você vai ver em outro momento, que é o quê? É o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. São os 4 elementos que obrigatoriamente tiram o quê? O fato antijurídico é a ilicitude. A obediência hierárquica não tira a ilicitude. A obediência hierárquica, ela tira o quê? A culpabilidade. E a questão foi linda. Falou, obediência hierárquica, a ordem manifestamente não ilegal. Só errou porque ela tirou o segundo elemento e não o terceiro. Tá muito fácil as questões agora, né? É isso mesmo. É joguinho de cartas. Tem que olhar o mapinha, olhar a questão e tomar cuidado para não cair nos elementos. Fato típico, antijurídico, ilicitude e culpabilidade. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. São elementos da culpabilidade para a concepção finalística a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude sobre a ilicitude do fato e a exigibilidade de conduta diversa. Certinha a questão. Lembra que eu te falei que isso aqui nada mais é do que o conceito finalístico? É isso mesmo. Só que eu dividi ele em quê? Em 3. Então, ele é tripartido. Legal. Para que seja o conceito finalístico da ação, obrigatoriamente, ele pega a culpabilidade e divide em imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. A questão estava aqui no quadro, olha ela aqui, ó, tá certinho. Lembrando que eu estou dando um conceito finalístico tripartido, onde eu trabalho o crime como fato típico, antijurídico, mais culpável. Isso aí é a corrente majoritária. Mas existe a minoritária, que é finalístico bipartido, que aí é só conceito. O crime é fato típico antijurídico e a culpabilidade é mero pressuposto da pena. Tranquilo? A gente não vai se perder. Meu povo, olha só. Arrebentamos aí
fizemos um pouco mais de questões, porque esse tópico aí sempre arrebenta o candidato. Ele passa correndo na coação irresistível, ele se confunde, porque a coação irresistível se só não exclui nada, tem que saber se é físico ou se é moral. A obediência hierárquica, a banca já usa ela como sinônimo da obediência hierárquica à ordem manifestamente não ilegal, é sinônimo. Se ela quiser falar que a ordem é manifestamente ilegal, ela vai trazer exposto nas questões. Então isso faz parte do nosso show. Evandro, como é que eu faço para fortalecer isso aqui? Escadinha do sucesso. Turma regular, exercício, simulado. Desse tema, meu povo, do artigo 22, você já arrebentou a boca do balão. Inclusive o conceito de crime a gente já vai ampliando, né? Conceito, olha como é que funciona o estudo. Do artigo 22 você já matou a turma regular. Te aconselho a assistir essa aula quantas vezes você puder, 15, 20 vezes, até você não errar mais. Para você avançar na escadinha do sucesso, tem que fazer muito mais exercício do que a gente fez. E, logicamente, medir a pressão aonde? Nos simulados. Então, olha, fica com Deus, um forte abraço. Tenho certeza que a gente vai estar junto em muitas oportunidades. É a quantidade de esforço de hoje que vai determinar seu sucesso amanhã. E aqui eu copio o presidente americano, amigo. Quando o Japão atacou Pearl Harbor, ele chegou para os pilotos americanos e falou o seguinte: vocês vão ter que decolar de um porta-aviões. Os pilotos falaram assim: é impossível decolar de um porta-avião. Ele falou assim: impossível não é a palavra certa. A palavra certa é acreditar na beleza dos seus sonhos, trabalhar para fazer ele se efetivar. Tranquilo? Fica com Deus, um forte abraço. Para quem me conhece, alô você!